Olá, turma! Iniciando nestes vídeos o segundo bimestre, nesta semana de maio, que vai do dia 18 ao dia 22, de segunda a sexta. A gente vai iniciar falando de reportagem, notícia e regência nominal. Reportagem, notícia no campo de leitura e produção textual e regência nominal no campo gramatical. Obviamente que todo esse conteúdo não vai caber num vídeo só, e eu vou avisando a vocês. Então, esse é o vídeo 1 de reportagem e notícia, ok? Do segundo bimestre. Puseram na página 30? Então, vamos lá na página 30. Mas antes de a gente ver propriamente o que é qual é a diferença de reportagem e notícia, a gente vai ver isso também na prática, lendo uma reportagem, lendo uma notícia, tá? Eu quero só questionar vocês por que é importante que nós consumamos, né, reportagens e notícias. Gente, a gente vive numa sociedade que nós somos bombardeados com notícias e reportagens por todos os momentos. Há pessoas, infelizmente, até pelo grau de deficiência educacional no Brasil inteiro, que só se informam através do WhatsApp. Nem sempre essas informações são verídicas. É importante que nós nos informemos do que acontece para que a gente possa propagar as informações, a gente possa se informar e saber reivindicar alguma coisa, né, seu direito, saber do seu dever enquanto cidadão, porque a gente vive numa sociedade letrada. Quem não se informa, fica na sua bolinha só jogando Free Fire, né, alunos do nono ano, alguns alunos do nono ano ficam só jogando Free Fire, nossa, eu falo bonitinho, né, Free Fire, fica só jogando Free Fire, você deixa de ser um cidadão atento. Então, isso impede que você tenha extrema dificuldade quando você vai escrever um texto. Né, tem alunos que têm extrema dificuldade de escrever um texto, porque não escrevem, né? Só quer copiar aquilo que o professor fala. Vocês não são copistas, vocês são seres críticos, vocês são cidadãos e vivem numa sociedade. E essa sociedade é letrada. Então é necessário que vocês consumam os diversos gêneros textuais que há na sociedade. No bimestre anterior, a gente viu os textos injuntivos, né, que são os textos instrucionais. Notícia e reportagem faz parte da área jornalística, não são textos instrucionais, certo? Então, na página 30, façam comigo, tá? A gente tem essa diferenciação de notícia e de reportagem. Qual que é a diferença? A notícia é um fato recente, ela é formada por título, um slide, tá? O corpo do texto, o título é curto e objetivo, para chamar a atenção, não tem tantas coisas escritas, geralmente é bem claro, né? O título que vem nessa notícia. O que é o slide do texto? No slide, gente, responde através do texto as perguntas: o que aconteceu, com quem aconteceu, quando que aconteceu, como é que aconteceu e por que aconteceu, tá? Respondem essas notícias. De novo, tá? No corpo do texto, tá? A notícia, ela é mais curta que a reportagem e geralmente e tem a voz do jornalista, tá? Já no gênero reportagem, existe a polifonia. Olha a palavra vários, fonia, som. Então, polifonia, vários sons, várias vozes. Então, na reportagem, não existe só a voz do jornalista, tá? Existem infográficos, estatísticas, tá? Dependendo da matéria que for veiculada. Entrevistas, exatamente para quê? Para despertar o interesse da credibilidade ao que o jornalista está veiculando, tá? Então, na reportagem, geralmente encontramos a manchete ou título, elemento primordial para despertar o interesse, né? Tanto na notícia como na reportagem, as fotos podem ser veiculadas e as fotos também servem para contextualizar o que está sendo dito e para chamar a atenção também daquele leitor, tá? Como eu falei antes, a polifonia, né? Tanto os infográficos como as entrevistas, elas servem, os depoimentos, elas servem para dar credibilidade ao fato ou assunto informado.
Agora que vocês fizeram, né, essa parte de leitura e produção textual da página 30, ainda ficou a parte da gramática, né, que é a regência nominal e o pronome relativo, que veremos já já, mas vamos por partes. Então, eu quero que vocês retornem lá no livro na página 9, que a gente vai ler uma reportagem que fala sobre Tabata Amaral, que ela é uma deputada do PDT, pelo estado de São Paulo. E ela foi uma deputada em 2018, uma das mais votadas no estado de São Paulo. Tá? Então, a Tabata ficou, né, bem conhecida porque ela ser jovem, por dar uma nova cara para a vela política brasileira, né, sem falar de partido, sem falar de nada, de tendências, mas é importante que vocês... se querem falar com propriedade daquele assunto, que vocês também sigam, né? Não sigam pessoas só que vocês gostam, sigam pessoas também que vocês não se identificam, exatamente para que vocês consigam expor a opinião de vocês, tá? Então vamos ler a notícia. Antes, vejamos aqui, notícia e reportagem, informação e opinião na medida certa. Olha o título. Jovem da periferia de São Paulo, que chegou a Harvard, sonha em mudar a educação brasileira e entrar para a política. Isso foi em 2017. Ela sonhou e conseguiu, né? E ela é uma deputada super atuante. Nelly Pereira, de São Paulo, para a BBC Brasil, 17 de dezembro de 2017. Essa aí é a fachada, como eu falei, tanto na reportagem como na notícia, pode haver a foto. Essa é a fachada da Universidade de Harvard, escolhida por Tabata entre os 6 americanos, entre as 6 americanas, ela foi aprovada em 6 universidades americanas em que ela foi aprovada. Então, ela escolheu esta universidade para estudar. Então, vamos ver um pouquinho, porque isso é uma reportagem. Amores, façamos de conta que estamos na nossa sala de aula. Façamos a leitura maluca? Tamires, começa lendo aí para mim. A mãe de Tabata Amaral de Pontes acaba de completar o ensino médio. Mariana, o pai que lutava contra o vício em drogas, Ashley, morreu sem ter terminado o ensino fundamental. Wesley, já Tabata entrou para uma das melhores universidades do mundo. Gabriel, aos 18 anos, Kaique, com bolsa integral, Adrian, quando já havia representado o Brasil em 5 competições internacionais de ciências. João, ela cresceu na periferia de São Paulo, no bairro da Vila Missionária, a cerca de 30 quilômetros do centro. O pai era cobrador de ônibus e a mãe vendedora e diarista. Júlia, o bom desempenho em Olimpíadas escolares fez com que Tabata ganhasse uma bolsa do colégio particular Etapa Ágata para o ensino médio. A instituição chegou a pagar um hotel perto da escola para ela morar, uma vez que os pais não tinham condições de arcar com as despesas de transporte e de alimentação. Giovana. Ao terminar o ensino básico, a jovem deu aula de química e astrofísica no colégio, antes mesmo de entrar para a faculdade. Gente, no livro de vocês, essas palavras que estão aí destacadas em amarelo, essas que estão azul, tem lá no livro de vocês, tá? O que é astrofísica, né? Que é um ramo da astronomia. E periferia, né? A gente conhece muito periferia, que fica aí nas circunferências da cidade, né? Em algum lugar mais afastado da cidade. São os locais mais pobres da cidade, tá? Então, da Giovana, continua aí, Giovana. Apesar de ter garantido uma vaga... Opa, vamos na outra página. Apesar de ter garantido uma vaga no curso de Física na Universidade de São Paulo, USP, Nicole, Tabata sonhava em estudar fora. Ela se candidatou, então, às bolsas de estudo e foi aceita em 6 das principais universidades americanas: Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Pensilvânia e o Caltech, que é o Instituto de Tecnologia da Califórnia. Quem assistiu, né? Conhecimento de mundo. Quem assistiu a série The Big Bang Theory sabe que tinha lá os físicos que dois deles, não me lembro direitinho, estudaram na Caltech. Ela optou por Harvard. Gente, todos já leram? Acho que sim, né? Agora serei eu sozinha aqui, né?
hoje, aos 23 anos, isso em 2017, tá, gente? Aos 23 anos, ela é formada em Ciências Sociais e Astrofísica e é fundadora de 2 movimentos nacionais, o Mapa da Educação e o Acredito. Apesar da origem humilde, ela se recusa a atribuir suas conquistas à meritocracia. O que é a meritocracia, né? É aquela questão da seleção ou a promoção de alguém que visa os méritos próprios. Mas será que tem mérito que a gente pode falar em meritocracia no Brasil? Se há pessoas que partem de lugares diferentes? Se a gente só pode falar em meritocracia se partirmos do mesmo lugar. Se a gente parte de lugares diferentes, não existe meritocracia. Se informe. Por muito tempo, a minha história foi contada quase como uma história de herói, de um exemplo de quem quer, consegue, é só se esforçar. Mas isso não está certo. De fato, eu me esforcei muito, mas é preciso ter acesso a oportunidades e a crença de que você pode sonhar diferente, sonhar grande, afirma. Mas a gente está em um país onde há muitas desigualdades. Minha crítica não é quanto à meritocracia em si, mas é em querer aplicar a meritocracia quando o ponto de partida é desigual, acrescenta. E o nosso ponto de partida é desigual, né? Imagine pessoas que partem, vão de elevador, né? Que tem um veículo de elevador e nós partirmos aí lá do térreo de escada. Você vai chegar ao mesmo lugar? Então vamos lá. Tabata. Opa! De onde eu parei, gente? Deixa eu ver aqui. Gente, acidentes técnicos. Antes mesmo de estar na faculdade, a gente já leu essa aqui também. É bom que quebra o tédio, né? Quando eu pago mico. Não é? Delícia quando eu pago mico, gente. Vocês não gostam? Show. Tabata conversou com a BBC Brasil do aeroporto de São Paulo após dar uma palestra em uma escola pública. De lá, seguiria para o Rio de Janeiro e Salvador, onde também participaria de um evento com alunos da rede pública. Na palestra em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, perguntei: quem nasce aqui tem que se esforçar o mesmo tanto de quem nasce no centro? E todos responderam: não, a gente precisa se esforçar muito mais. Política e Educação. Em sua tese de graduação, Tabata estudou a interferência da política na educação do Brasil e visitou dezenas de secretarias de educação municipais. Para ela, essa relação ainda é nociva no Brasil. Nociva é uma coisa que faz mal, tá? Deixa eu ver onde eu parei. Tá. A educação é uma grande moeda de troca nesse país. A gente não teria a pachorra, ou seja, a pressa de agir, de fazer o que se faz com a pasta de educação, com a fazenda, por exemplo. A educação precisa ser mais técnica e sofrer menos com a politicagem. A política é um grande empecilho para a educação de qualidade e ela tem que ser o motor disso, avalia, segundo a opinião dela. Apesar de conhecer os avanços das últimas décadas, Tabata afirma que os desafios continuam enormes. Há um consenso, ou seja, uma concordância de opiniões no meio da educação de que a maior vitória das últimas 2 décadas foi o acesso. Ou seja, as pessoas conseguem, né, de forma geral, há vagas disponíveis. Mas como esses alunos se mantêm, né, nessas vagas disponíveis? Temos que comemorar, pois, que quase 100% das crianças no ensino fundamental, apesar de no ensino médio ser uma calamidade. Mas não adianta nada dar acesso e não ter qualidade. Ou seja, as pessoas conseguem acessar, mas não conseguem terminar, por N motivos, tá? Renovação política. Isso já está na página 10, tá? Ainda no ensino médio, Tabata já se destacava nas ciências exatas. Foi campeã de diversas Olimpíadas escolares e colecionou medalhas em química, matemática e robótica, entre outras áreas. Mas, ao ser aprovada em Harvard, perdeu o pai para as drogas e viu o irmão mais novo, Alan, aluno de escola pública, desistir de fazer faculdade ao não conseguir passar em nenhum vestibular.
Esse cenário, aliado à vontade de transformar a educação pública, levou a jovem a escolher o curso de Ciências Políticas, deixando a astrofísica como a segunda opção. Acho que tem um preconceito com a política e com o estudo dela aqui no Brasil. Na minha turma, os melhores alunos faziam estágio e iam trabalhar na Casa Branca. Aqui no Brasil, isso jamais aconteceria. As pessoas se formam e querem ir para o mercado de trabalho, não para o governo ou para a política, diz. Eu fiz governo, que é um segundo curso. Gente, o meu inglês é péssimo, né? Que é um segundo curso com mais prestígio em Harvard. Isso também não aconteceria aqui. A gente olha como se tudo fosse sujo, corrupto, algo com que a gente não quer se envolver, acrescenta. Tabata quer se envolver e já começou a organizar algumas iniciativas. 17 de dezembro de 2017 está disponível na BBC, tá? Tem ali o acesso. Esse acesso foi em 18 de dezembro. Então, assim, o que eu quero veicular para vocês, por que esta matéria que acabamos de ler, este texto que acabamos de ler, é uma reportagem, tá? Então, eu vou parar aqui para os vídeos não ficarem muito longos e a gente continua no vídeo 2, tá bom? Até já, até já, até já!